Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal de uma Financeira e hoje estaremos aprendendo sobre como calcular o valor futuro de um investimento. Isso mesmo, né? Você que quer guardar um recurso e quer ver como funciona aí, você guardando todo mês uma quantia, né, aplicado a uns juros compostos e quanto esse valor guardado, né, ele rentabilizará e qual vai ser o valor total, o montante total futuro. Então a gente vai aprender hoje, né, utilizando até um recurso do Excel, as fórmulas do Excel, e a gente vai aí estar desenvolvendo esse estudo. Essa análise será um tutorial também rápido, tá? Mas você vai ter uma noção básica aí de como funciona, né, essa lógica por detrás dos juros compostos. Então eu já te convido a se inscrever no canal, deixa seu like, se tiver alguma dúvida escreve aqui embaixo que eu estarei respondendo para você e já vamos ao vídeo. Então pessoal, antes de a gente começar a falar sobre juros, né, sobre rentabilidade, sobre o valor futuro, qual o objetivo de a gente então aplicar nossos recursos, né, sobre esses regimes, né? E a gente vai aprender a diferenciar o que são regimes de juros simples e juros compostos. Então a gente tem que entender primeiramente os conceitos antes de partir para as fórmulas, antes de partir para os cálculos, tá? Seja no computador, no Excel, ou até aqui no próprio quadro onde a gente vai ver as fórmulas, tá? Mas qual a lógica por detrás disso? Bem, o objetivo é a gente, né, capitalizar, né? Juntar um valor e aplicá-lo e esperar um retorno. Por que isso? Porque se você perceber, se você não guardar nada durante a sua vida, se você não procurar guardar um valor todo mês, você vai sempre depender de outras pessoas para elas te ajudarem nos seus projetos. Você vai sempre depender 100% das pessoas ajudarem, sejam elas parentes, amigos, né? Seja uma instituição financeira, um banco, um empréstimo total de alguém, porque você não tem nada guardado. Então as pessoas muitas vezes não compreendem isso. Então o objetivo de você estar guardando um valor é para os seus projetos não serem totalmente financiados por terceiros, mas sim uma parte apenas ou metade, né? Ou chega até pessoas que guardam bastante e conseguem tocar um projeto, adquirir algum bem de maneira total, né, totalmente com o recurso que elas guardaram. Então, primeiramente, a gente precisa ter essa noção do motivo por que a gente está guardando. E esse motivo ele é muito importante. Pois se você não tiver guardado nenhum valor, você primeiramente não vai conseguir nem financiar projetos em uma instituição financeira que exige que você tenha um valor de entrada, né? Ou também, se você não tem nenhum valor, vai incidir juros sobre seu empréstimo de maneira total, né? Ou seja, se você, por exemplo, precisa de 50 mil e você não guardou nada, né, os juros vão incidir em cima dos 50 mil completamente, enquanto que se você tiver um valor guardado, incidirá somente sobre aquele valor que você emprestou da instituição financeira. E qual é o juros, o sistema de juros utilizados para um empréstimo, por exemplo? É o juros simples, né, que ele incide sobre o capital inicial, né, emprestado da instituição financeira. E esses juros eles têm a seguinte fórmula: J é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o fator tempo, a nossa fórmula J-CIT. Esse termo, pessoal, juros, é utilizado no mercado financeiro para designar a rentabilidade de uma aplicação financeira, mas nós conhecemos como juros o que é aquele capital que foi cobrado a mais, né, de nós. Então a gente vai fazer essa diferenciação. Aqui nesse momento a gente está falando, né, do que é cobrado do cliente por um empréstimo. Lá depois, com os juros compostos, a gente vai falar então no outro sentido, que é o sentido de rentabilidade da tua aplicação financeira. Mas também, para efeito didático, né, você pode utilizar essa fórmula para cálculos, né, de uma aplicação financeira que você venha fazer ao regime,
né, de juros simples. Por exemplo, eu quero saber os juros de uma aplicação financeira, né, que você colocou lá um capital de R$5.000, a taxa de juros foi 2%, tá? E o tempo que você deixou aplicada, né, vamos colocar 24 meses. Tá? Então aí eu posso também, né, buscar a rentabilidade ou os juros nesse contexto que a gente está querendo saber, juros, rentabilidade. Tá? Quanto vai me render com essas, né, características aqui, esse investimento. Então, nesse sistema de juros simples, eu só preciso multiplicar 2% sobre 5.000, que é meu capital inicial, e encontrando a resposta desses dois, eu vou multiplicar pelo prazo, que é 24 meses. Então, aí eu tenho no sistema de juros simples, né, qual os juros que incidirá sobre essa minha aplicação. Já no regime de juros compostos, a fórmula é a seguinte: M igual C 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Tá? Então aqui a fórmula já assustou um pouco, mas não se preocupe. Hoje quem calcula isso são os computadores, para facilitar a nossa vida e nosso cálculo. Daqui a pouco a gente vai ver numa planilha Excel como isso vai funcionar. Então a diferença dos juros simples para os juros compostos é que nos juros simples, como o nome diz, é simples. Eu só preciso saber quanto vai dar um percentual sobre um capital inicial que eu tenho e multiplicar isso pelo prazo que está investido, né, o meu dinheiro. Já nesse sistema de juros compostos, como o nome diz, compostos significa juros sobre juros. E até Albert Einstein disse certa vez que os juros compostos é a maior invenção da humanidade, porque permite uma acumulação de capital confiável e sistemática. Então, de maneira simples, para você entender como funciona os juros compostos, é o seguinte: se você tem, por exemplo, R$5.000 investidos e rentabilizou aí 1% em cima desses R$5.000, então aí o primeiro mês vai rentabilizar 5.000 mais 1%, já no segundo mês vai rentabilizar aquele 1% de novo, não sobre 5.000, mas sim sobre os 5.000 mais 1% que rendeu do mês passado. Junta tudo, leva para o segundo mês, faz a multiplicação e assim sucessivamente. Por isso que é juros sobre juros, e com isso, né, o acúmulo de capital ele é muito maior, né, do que o juros simples. Então aqui nos juros compostos a gente tem o acúmulo exponencial, enquanto no outro é apenas uma simples multiplicação. Então, quando se tratar de investimento, as suas aplicações elas precisam estar investidas nesse regime de juros compostos, porque aí seu capital vai se multiplicar de maneira exponencial. Então eu preparei uma planilha, né, para a gente calcular, brincar com esses cálculos, e eu quero agora, como se fosse um tutorial, explicar para vocês, a gente jogando esses valores aí, quanto você pode então acumular, que é o objetivo de todo esse vídeo. Então a gente conversou sobre conceitos, sobre fórmulas, e agora a gente vai poder brincar com os números, tá? Eu quero que você acompanhe comigo aqui nessa planilha. Então pessoal, essa aqui é uma planilha de simulações, tá? Que eu criei, vou deixar aí o link dela na descrição do vídeo para você baixar depois, para brincar aqui com os números. Então, para você chegar ao resultado dessa planilha, você precisa alimentar ela com essas informações. Então, responda as perguntas abaixo. Qual valor você pretende atingir? Tá? Porque isso daqui, a gente quer calcular o valor dos juros compostos, ou seja, aquela fórmula lá, ela está aqui de forma prática. Tá? De maneira prática, aqui a gente vai saber com uma simples inserção de alguns números, né? A gente já vai cuspir aqui o valor para a gente, o valor da fórmula, sem necessidade de a gente calcular. Tá? Então aqui, qual valor você pretende atingir? Vamos supor que você quer atingir 50 mil. Tá? Então você coloca aí R$50.000. Tá? Quanto você vai aplicar por mês? Você tem algum valor que você quer aplicar todo mês? Por exemplo, eu quero guardar aí R$200 todo mês, por exemplo. Tá? Ou se não
tiver esse valor, você deixa ele em branco. Tá? No nosso exemplo aqui, vamos calcular como se a gente quisesse guardar 200 também todo mês, tá? Para atingir esse propósito, esse objetivo de 50 mil. Tá? Qual a rentabilidade mensal esperada? Ou seja, a taxa de juros que vai incidir, vamos supor que seja 1%, tá? Ao mês. E quanto você dispõe para aplicar hoje? Qual é o teu capital inicial, capital que você tem agora para começar esse teu investimento? Pô, já tenho guardado aí, vamos supor, uns 5 mil, um exemplo. Tá? E eu quero alcançar 50. Então, como funciona isso? Aqui eu vou ter então 103 meses para alcançar esse meu montante, esse meu objetivo. E esses 103 meses, você calcula aqui quanto isso significa. Então, o meu cálculo do tempo em anos aí, em meses, né? Eu vou colocar aqui 103 meses, ele me dá mais ou menos aí quanto isso significa, né? Significa 9 anos para você, com essa taxa de juros, guardando isso todo mês e disponibilizando um capital inicial de 5 mil, você então terá os seus 50 mil reais, né, que pretende atingir. Aqui, nessa de baixo, tá, ela tem o mesmo propósito, mas aqui ela já tem começa com outras perguntas. Aquela pergunta aqui para você, quanto você dispõe para aplicar hoje? Já começa perguntando o capital inicial. Vamos colocar aí também, a gente teve 5 mil, um exemplo, né? E qual a rentabilidade mensal esperada? Vamos colocar também 1%. Tá? E quanto você vai aplicar por mês? Tá? Aí a gente colocou lá como 200. Então vou todo mês guardar 200. E no final de quantos meses você pretende atingir o valor total? Tá? Vamos colocar esses 103 meses aqui. Então, olha aí, eu dei um valor aproximado aí, chegamos a um valor aproximado aí, eu dei essas informações para a planilha e ela cuspiu aqui esse resultado de 49.669, ou seja, aproximado aí os 50 mil, né, do nosso cálculo anterior. Então, aqui ela calcula de uma outra forma, né, o montante final que a gente vai ter, certo? Colocando essas informações, ele diz aí para mim o valor aproximado quanto eu terei. Então você pode ficar brincando com os números, alterar isso daqui à vontade, tá? Se você quiser não começar com 5 mil, só começar com 1.000, você coloca também. E a taxa de juros, vamos colocar aí uma taxa de juros hoje, no período que a gente está, nossa economia está rentabilizando aí, vamos supor, 0,18 somente. Certo? Aí eu não quero colocar nenhum valor aqui mensal, tá? E no final de quanto tempo eu quero passar aí, né, 60 meses guardando, certo? Então eu vou ter aí somente 1.113,94. Esses 60 meses significa aí 5 anos, tá? Então, dependendo do cenário que você está, das condições que você tem atualmente, né, ele vai aí calcular para você nessa planilha os juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Então fica essa dica aí, tá? Para você fazer projeções, né, futuras, né, você guardando um capital e qual objetivo você pretende traçar nesse prazo aí todo, né? E de que maneira você pode estar alcançando seu objetivo, né? Então essa planilha de alguma forma pode ser útil para você fazer seus cálculos e é uma calculadora aí, né, de valores futuros de um investimento. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo, pessoal, aqui no seu canal de Financeiro. Um abraço!